A story like mine has never been told. Your family sold you to this house. You live here now. This is the new arrival. You are ready. Now it's time. Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Vou confessar um negócio pra vocês, tá? Eu ia gravar sobre a série Shogun, como vocês quiserem chamar, para aproveitar o hype da série, né? Série muito boa, por sinal, super recomendo. Até que descobri que a série vai ter num total de 10 episódios. E aí eu só assisti até agora 4. Então, assim sendo, para não entregar um vídeo mais ou menos incompleto, talvez cheio de contradição, cheio de buraco, porque algumas coisas ainda não aconteceram, decidi pegar um filme também do universo japonês e que, ao estudar a cultura japonesa para poder gravar esse vídeo para vocês, eu percebi que o filme é um mar de falhas, é um mar de problemas históricos e culturais. Inclusive temos uma polêmica com uma pessoa real, né, da vida real, uma ex-geisha chamada Mineko Iwasaki, que hoje é empresária e está com 74 anos de idade. E vocês viram aí na thumb, né, estou falando de Memórias de uma Geisha, que para mim por muito tempo foi um filmaço e continua sendo como uma história de romance, mas que, por tentar retratar o mundo das geishas e o mundo da cultura japonesa, falha em muita coisa, mente em muita coisa. Então, pega seu kimono e bora desvendar o mundo das geishas e todas as mentirinhas contadas nesse filme. Já que falei da Mineko Iwasaki, o filme Memórias de uma Geisha e o livro Memórias de uma Geisha, sucesso de Hollywood, foi inspirado em sua vida. Para escrever a história, o autor Arthur Golden, né, o escritor Arthur Golden, entrevistou ela diversas vezes e ela havia dito que concordava em revelar o universo secreto das geishas, desde que a identidade dela não fosse revelada, né, fosse preservada. O que acabou não acontecendo, tá? No livro a personagem não se chama Mineko, tá? No filme também não, nem nada parecido com isso, mas o escritor Arthur Golden acabou mencionando várias vezes o nome da Mineko em entrevistas, seja agradecendo a ela por ter topado dar a entrevista, seja falando que não, pô, o livro podem acreditar na história, porque foi consultado direto de uma geisha de verdade, uma ex-geisha, né? E aí ficou um clima meio complicado. Mineko, por sua vez, move um processo contra o autor pedindo uma indenização milionária por ele ter quebrado ali o acordo. E, além disso, ela diz que o livro não retrata a realidade das geishas nem da cultura japonesa. As geishas não são prostitutas, não vendem seu corpo, mas sua arte, protesta a Mineko. E se você, assim como eu, achava também que geisha era uma prostituta de luxo ou apenas uma prostituta japonesa, estamos muito enganados. E aí, pesquisando para falar sobre o filme, eu descobri que geisha é um termo japonês que significa artista. Ou seja, qualquer artista que se preze é um tipo de geisha, tá? Geralmente é associado às mulheres, né? A geisha são mulheres de tradição japonesa com formação em diversas artes. Vamos falar até sobre isso daqui a pouco. Elas são vocacionadas para o entretenimento de clientes ou convidados em banquetes, casa de chá, em eventos em locais públicos ou privados, onde elas sejam requisitadas.
Entendam como modo de comparação o seguinte: imagina as cantoras ou os cantores, ou até grupos ou bandinhas de casamento. Se fosse no Japão, essa gente seriam geishas. As geishas estão sempre bem arrumadas e dispostas. Elas são treinadas em Okiya, casa tradicional que prepara as geishas. Podemos dizer que são escolas para geishas, tá? Para a menina virar geisha. E aí ela entra desde a adolescência e vai aprendendo como desempenhar um trabalho baseado na música, na dança e no entretenimento de um modo geral. A fim de curiosidade, e por muito tempo eu ficava pensando sobre isso, falei, meu Deus, mas como assim? As geishas antigamente não eram mulheres, mas sim homens, né? As primeiras geishas eram homens. Os otoko geisha, artistas masculinos, eram especializados em entreter pequenas plateias em festas, dançando, cantando, contando histórias ou até mesmo piadas. Sacou o que eu acabei de dizer agora há pouco? O entretenimento ele não é adulto. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Maiko ou Maiko é o nome dado a aprendiz de uma geisha. Assim como as geishas, as Maiko atualmente são uma raridade no Japão. Jovens meninas se tornam Maiko aos 16 anos. Assim como todas as adolescentes devem frequentar a escola nessa idade, o aprendizado de uma Maiko dura normalmente 5 anos. Isso até foge um pouco da ideia do canal, que é apontar as mentiras do filme, né? 2 filmes de um modo geral. Porque no filme Memórias de uma Geisha, as Maikos são retratadas muito bem. Sobretudo para aquela época que o filme se passou, né? Se não fosse pelo fato de explicitamente as meninas mais novas irem para essas escolas, isso no filme, para aprender a ser prostituta de luxo. O filme ele praticamente deixa isso muito claro, tá? E isso não é verdade. As Maikos não eram prostitutas nem aprendizes de prostituta, tanto que elas iam para a escola normalmente. Aí agora, os caras que fazem tatuagem, né? Os caras tatuadões e tal, nada contra, mas, né? Só um parênteses. E aí foi lá e tatuou a geisha. Peitola de fora, segurando a katana como se fosse um consolo, querendo bancar o fodão. Esses caras agora devem estar putos, descobrindo que eles não têm prostituta nenhuma no braço. Eles praticamente estão com a vizinha deles tatuada no braço deles. Se você fosse do Japão, corria muito risco de você estar com sua vizinha tatuada no seu braço. Crente que está abafando com uma baita prostitutona. Não é. Lamento dizer para vocês, mas geisha não é prostituta. As oirãs são prostitutas e não as geishas. Mas calma, que a culpa não é sua, até porque ambas são muito parecidas na vestimenta, no que se propõe a fazer, exceto pelo lado sexual, tá? E visualmente, isso eu também não sabia, estou zoando vocês aqui para poder zoar gratuitamente. Mas visualmente, só de olhar, a partir de hoje, graças ao vídeo aqui do Mentiram Pra Vocês, vocês vão saber diferenciar geishas de oirãs, né? Ou seja, artista de prostituta, tá? Como que vai perceber isso? As prostitutas, as oirãs, elas atam, né, amarram o seu obi, que é o cinturão em forma de laço, na frente. Então fica um negócio gigantesco aqui na frente, aparecendo um laçarote imenso. E a geisha, ela faz isso nas costas, que é o modo habitual do japonês, né? Só um detalhe, as oirãs surgiram no período Edo, que foi de 1600 a 1868. Os
Alguns registros apontam que foi durante esse período que a cultura das geishas e das oirãs se popularizou e as japonesas maikos passaram a pintar os dentes de preto por ser visto como um símbolo de beleza, ou, em alguns casos, para sinalizar que eram casadas. Mas esse costume de pintar os dentes de preto foi iniciado durante o período Nara, que vai dos anos 710 aos 784 da história do Japão, e quem originou foi a imperatriz Genmei, quando estabeleceu a capital na atual cidade de Nara. Sem querer ser cancelado, cultura do lugar e tal, eu sou apaixonado pela cultura japonesa, mas se me aparece essa foto que está aparecendo para vocês aí, meia-noite do meu lado na cama, filho, eu viro The Flash, eu corro quilômetros. Mas para eles na época era uma coisa bonita. Só para fins de curiosidade, hoje em dia na Supland, a famosa casa de banho japonesa, clientes fazem sexo não penetrativo com prostitutas, as oirãs, para chegar ao orgasmo. Normalmente, clientes homens são deitados sobre um colchão à prova d'água, onde eles são então cobertos com lubrificante íntimo e massageados até chegar aonde eles querem chegar pelo corpo de uma oirã. Tá? Como a prostituição no Japão é proibida, por não ser penetrativo, o banho não é considerado prostituição. Tchau, preguiça, tchau, sujeira, adeus, cheirinho de suor. Mas voltando às geishas, já que o filme é Memórias de uma Geisha, não Memórias de uma oirã, apesar que no filme é retratado uma típica oirã, mas enfim. As geishas, elas viviam com luxo, frequentavam festas, não faziam trabalho doméstico nem cozinhavam, dedicavam-se à dança e à música, podiam ter vida sexual e não precisavam se casar. Podiam ter vida sexual no dia a dia delas, não como profissão, tá? Não era proibido se casar, mas não precisava. E se fosse o caso delas se apaixonarem por alguém e precisar se casar, elas teriam que abdicar da vida de geisha. Outro detalhe muito importante, muito curioso, que ao contrário do que é mostrado no livro e no filme Memórias de uma Geisha, o ato antigo de vender os filhos para casas de geisha, para essas escolas de treinamento de geisha, nunca foi abominável no Japão. Na verdade, é pelo contrário. Essa era uma forma dos pais de origem humilde, pobres, garantir que seus filhos, principalmente suas filhas, teriam uma boa criação e um futuro promissor. Ou seja, não era algo para se ter vergonha, era algo digno de orgulho para a família. Um fato que pode ser uma decepção para quem gostou aí do romance de Sayuri e o Presidente, no livro e no filme Memórias de uma Geisha, é que essa história ela não existe, por mais que o livro seja baseado no que foi contado pela Mineko, é ficção. Tá? O escritor ele só queria saber como é que funcionava os bastidores das geishas, de ser uma geisha, e não escrever. Em alguns pontos ele até conta com fidelidade coisas que aconteceram diretamente com a Mineko, tá? Mas em alguns pontos, como todo filme baseado em fatos reais, ele tem a licença poética, a famosa mentirinha. Na vida real, Mineko até chegou a ter um relacionamento proibido com o ator Shintaro Katsu, que assim como o Presidente no filme e no livro, ele era muito mais velho do que ela. Mas ela só o conheceu e se apaixonou aos 21 anos, e não quando criança, como é narrado no filme e no livro.
Hoje em dia, né, esse filme seria cancelado, mesmo retratando uma cultura de outro povo, com outros costumes, com outros princípios, mas quem que liga para as outras culturas, né? O que importa é o que a gente pensa e foda-se. Mineko ficou furiosa com a passagem do livro que mostra a jovem geisha, nesse caso Maiko, leiloando a virgindade. Segundo ela, esse é um costume que nunca existiu na profissão de geisha e que ela mesma nunca passou por isso. Ou seja, eis o momento que todos esperavam. Rufem os tambores. Mentiram para vocês. Outras mentirinhas mostradas no filme são as cenas de dança que foram consideradas erradas e os kimonos alterados para serem mais sexy. A maquiagem branca também foi retirada do rosto das atrizes para agradar o público ocidental, né, senão fica parecendo uma máscara. E essas adaptações foram vistas pelas geishas como um insulto, já que esses movimentos de dança que elas fizeram ou tentaram fazer exigem anos de treinamento, não é só chegar lá e dançar e acabou. E as geishas pagam verdadeiras fortunas para ter kimonos elaborados no quais cada dobra, cor e desenho tem muito significado para elas. Então, elas não vão lá no armário das geishas e eu vou usar esse kimono aqui hoje. Tudo tem minuciosamente uma explicação, tá? As geishas reafirmaram que a tradução da palavra geisha como pessoa de arte e não como prostituta, insistindo que os homens pagam até hoje pela companhia de sua conversa inteligente, dança e poesia, e não, em hipótese alguma, por favores sexuais. Não sei se ficou claro para vocês, né, se eu mencionei em algum momento, eu acredito que não, mas as oiran, elas são idênticas geishas, tá, com muitas aspas, só que uma tem o nó do kimono na frente, a outra tem o nó do kimono atrás. Tem outros detalhes, a sandália é diferente, uma usa meia, a outra não usa, né? Acho que as oiran não usam meias, mas enfim, a grosso modo, a grande diferença entre as duas, o penteado também é diferente, mas a grande diferença entre as duas, falando bem grossamente, uma tem serviço de sexo, outra não tem. Ou seja, as oirãs também incluem conversa inteligente, dança e poesia. Então ela vem com um adendo, com um plus, né, de ter o sexo envolvido, principalmente naquela época, né? Hoje em dia seria mais aquele formato que eu falei das casas de banho, tá? Outra falha no filme é que Ken Watanabe vive um poderoso executivo pelo qual a jovem Sayuri se apaixona, algo que na verdade seria proibido para as mulheres da profissão da Sayuri, né, as geishas, segundo o restrito código pelo qual elas vivem. Ou seja, o autor não respeitou merda nenhuma do que a ex-geisha contou para ele, né? Outra mentira deplorável é que uma geisha daquela época raramente teria pintado totalmente os lábios. Pintava-se somente a parte superior ou o centro, né, de ambos os lábios. A pintura completa da boca só veio nos anos 50 com a maior difusão da cultura ocidental. E a base, que nas geishas de verdade é aplicada em grande quantidade para formar uma máscara ultra branca uniforme, foi usada de modo muito tímido nas atrizes, como eu acabei de mencionar agora há pouco, deixando transparecer o tom da pele e sobre o qual se aplicou o blush avermelhado nas bochechas. Uma geisha de verdade não usa blush nas bochechas.
que é uma característica de maquiagem tradicionalmente considerada bela no Ocidente e na China, mas não no Japão, onde pintar as bochechas só se tornou moda por influência do Ocidente no século XX e nunca foi adotado pelas geishas. Os rickshaws, espécie de carroça de 2 rodas usada no filme, são os mesmos que foram utilizados no filme O Último Samurai, que também é muito bom e provavelmente eu vou trazer aqui para o canal, porque provavelmente tem muita mentira. Além disso, nenhum dos rickshaws japoneses era grande o suficiente para caber 2 japonesas sentadas confortavelmente, como é mostrado no filme. Ou seja, mentiram de novo, na cara dura. Porra, de novo! Usando um figurino de teatro kabuki contemporâneo e dançando uma coreografia visivelmente inspirada no Butô, dança contemporânea também conhecida como dança do sofrimento, a apresentação da protagonista ficou completamente fora de contexto, uma vez que ambos os elementos, o kabuki contemporâneo, que permitiu mulheres atuando no estilo, e o Butô, surgiram no Japão só a partir da década de 70. E que se dane o contexto histórico, não é? O que eu fico perplexo é que os diretores, etc., eles contratam geralmente especialistas no assunto para consultá-los, tá? E parece que não adianta de merda nenhuma. E não estou culpando os especialistas não, tá? Os especialistas são especialistas, de verdade. Eu estou culpando aqui os diretores, produtores, redatores e todos os ores que se tem direito. Provavelmente, e aí a gente viu isso, se não me engano, em Oppenheimer, os especialistas chegam e falam para o diretor: ó, isso está errado. Não faz sentido botar isso daí. Aí o diretor vem e fala: ah, mas eu achei que ficou bom, vou manter. Então, teu cretino, para que contratou os caras? Se eles que entendem do assunto e nada para vocês é a mesma coisa. É revoltante isso. Não, ele tem toda a razão. Outro aspecto que aparentemente foi mal recebido no filme pelos japoneses foram os decotes muito acentuados na frente e nas costas dos kimonos e a maquiagem em forma de W atrás do pescoço, que numa geisha de verdade não passa da altura do ombro, mas que no filme chegou até metade das costas das atrizes. Algo que provavelmente foi feito com a intenção de realçar um aspecto de beleza exótica, sob um ponto de vista, obviamente, ocidental. Para os japoneses, isso deu às geishas no filme a aparência de oirãs, mostrando que, para nós do Ocidente, ainda confundimos muito geishas com prostitutas, o que é verdade. Espero que depois desse vídeo, não mais. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa análise crítica ao filme Memórias de uma Oirã. Me confundi. Tô zoando. Espero que tenham gostado da crítica e análise sobre Memórias de uma Geisha e, se possível, aprendido um pouco mais sobre a cultura japonesa. Eu mesmo aprendi um monte pesquisando para falar desse filme para vocês, que, como romance fictício de um mundo que nunca existiu, é muito bom, tá? Se desconsiderar que o cara estava tentando expressar como é que era realmente uma geisha e toda a cultura japonesa por detrás disso, é um filme excelente, uma história de romance lindíssima, tá? Mas, infelizmente, peca por querer retratar um período que não se encaixa na narrativa, né? Então, você sabia de todas essas curiosidades? Deixa aí nos comentários. E se você também se interessa por história e cinema, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Quer mais análise de filmes, séries ou livros? Deixa na sugestão, nos comentários.
Estarei sempre por aqui desvendando as verdades por trás das telas. Até o próximo vídeo. Fui!